Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um podcast. Dessa vez aqui a gente trouxe um podcast diferente, mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso assunto, já vou pedir para vocês passarem nossos antigos podcasts, deixar like, curtir, e esse também, por favor, que ajuda bastante. E já começando a falar um pouco sobre o nosso podcast, que eu disse que é diferente, a gente trouxe um pouquinho sobre cultura pop, streaming, só que relacionado aos estudos, né? Um assunto que é diferente, que ajuda a despertar o interesse de vocês e que ajuda nos estudos. Esse assunto a gente trouxe como um desafio, né? De estudos, transformar os estudos em porque os estudos que a maioria das vezes pra gente é um desafio, transformar ele mais interessante. Como diria o psicólogo David Ashoy, né, que a aprendizagem significativa, ela motiva mais os estudantes e faz eles terem uma aula, um assunto mais prático. E aqui eu trouxe alguns exemplos como Scroll, que é um filme ou uma série, não sei dizer, sobre a história britânica, e lá mostra datas significativas, bem detalhadas, que ajuda muito e que os estudantes já podem despertar um interesse muito mais fácil. E sobre Chernobyl, que é uma série que ela apresenta sobre a história da química, a radioatividade, então você que gosta ia despertar um interesse muito melhor também. Bom, e falando em como essa técnica ela pode ajudar no nosso aprendizagem, ela também ajuda a aprender outros idiomas, né? Contextualizando, falando sobre o inglês, a gente pode ver séries ou filmes relacionados no idioma original, sendo do inglês, e assistir as legendas, e assim ir gravando as falas, repetindo as falas que os personagens fazem, e assim a gente tendo um aprendizado maior, criando vocabulários que a gente possa gravar e assim indo aprendendo com o tempo. E nesse mesmo sentido, a gente também pode tirar debates sociais dentro dos filmes. Um exemplo é do Pantera Negra, que ele representatividade da identidade africana e também critica o colonismo. Já o Round Six, que tem entrado muito alto ultimamente, representa a desigualdade socioeconômica, meritocracia e a exploração que a gente tem no mundo hoje em dia. Alguém já tentou usar a crítica de aprendizagem? Ladinho, porque eu tentei, não? Não, eu tentei. Toda vez que eu assisto vida, Jura? me ajudar todos. Eu não consigo. Ou eu preciso da legenda, ou eu preciso do Não deu certo. A maior parte do meu vocabulário em inglês eu aprendi justamente fazendo isso. Tem um site que ele ajuda muito, porque você assiste, ao mesmo tempo que você está assistindo, vai passando a legenda em inglês e embaixo já vem a tradução em português. Eu só Tem três coisas no tempo de espanhol. Lembro. Espanhol, sim. espanhol. Lembro. Mas também espanhol, ok. Não. Fazendo isso coisa. Ali, a parte? Enfim, gente, vamos tomar um estudo ativo, que é o que eu geralmente faço. É o seguinte, quando você vai estudar, geralmente a gente acha chato, tipo, ficar lendo. Eu não gosto, eu estudo sempre fazendo algum resumo ou um mapa mental. Estudar com amigos, pra mim, pelo menos, não dá muito certo, porque meus amigos, eles conversam sobre outras coisas. E nunca sobre estudos. Então, é basicamente isso, você estudar de uma forma legal, de uma forma que você se divirta estudando. Isso é até bom pra gente aprender novas coisas. Aqui em sala a gente até tem aquilo, professor de falar com um monte de jogos, assim. Foi interativo. Até quando a gente tá estudando pra prova, tem filmes e séries que também auxiliam muito, né? Eu lembro que teve uma série que quando eu tava vendo essa série, eu fiz a prova de química. Eu lembro que a mesma coisa que tava na série, tava falando na prova de química, eu falei, ai meu Deus, é isso mesmo. Dela ser uma nadador, Novo Mundo, eu acho. Eu sei. Então, gente, eu aprendi muita coisa sobre a história do Brasil ali. Aquela coisa nos tempos do imperador. Agora eu vou falar um pouco sobre o né? Que é o desenvolvimento cognitivo e lógico.
Séries são séries com tramas com tramas complexas que treinam a mente e o raciocínio. Que, tipo, tem ali a Dark, são muitas linhas muitas linhas temporais, que exercício lógico e pensamento sistêmico. Aí tem o Westworld, que são questionamentos filosóficos sobre identidade e inteligência artificial. Isso é muito que eu entendi, né? Inteligência artificial tá em tudo, praticamente. Que é estilo de pensamento abstrato. Aí tem tipo, do ponto de vista psicológico cognitivo, a narrativa complexa, ativas com o processo de memórias de trabalho e formulação hipóteses, habilidades úteis para resoluções de problemas em matemática, ciência até redação. Tipo, essas séries hoje em dia tem muito. Se você pegar, tipo, tem claro, de anime. Aí não tem isso que eu falei. Mas tem séries tipo de crimes e tal, que é o série que eu curto, que usa muito, você tá assistindo a série, aí tá passando um negócio, você já vai deduzindo seu próprio pensamento, tipo, nem passando a série ainda, mas você já vai deduzindo. Tipo, eu pego uma série de casos criminais, aí pego lá coisas que falaram no início do episódio, tá no meio do episódio, e já vou deduzindo quem pode ser, tipo, que pode ser o vilão do final do episódio. Tipo, isso ajuda muito a mente, no cognitivo. Isso ajuda pra caralho. E ele falou de ligação, é muito importante, tipo, pode ligar pra virar pra fora, tem que falar de ligação. Se ano passado foi sobre medo, então tem muita gente que Porque é dança da zona, dança da cultura precisando do desejo. jogo, porque era negro. Tem muita essa cultura que fora. Realmente, né? Uma amiga minha usou, né? Bom, Usou? deixa eu ver, se eu não me engano, uma música do Django. Mas é por causa que. Cultura pop, Isso é, mas ele falava muito, realmente falava sobre esse assunto, né? Dança da cultura negra do Brasil. Gente, mas mudando de assunto, não mudando de assunto, mas continuando. Tem outro tipo de aprendizagem, que é aprendizagem vicária, se eu não me engano. Que é uma aprendizagem, assim, vocês nem percebem, mas existe, que é observando, simplesmente. Você observa o comportamento dos outros e simplesmente aprende. Eu acho que os bebês utilizam muito, porque Não. eles nascem não sabendo nada e eles aprendem tudo do zero, desde o idioma até comportamentos. Então, tudo que você observa de sua mãe e seu pai, mesmo que você não perceba, você tem traços dessa pessoa. Quanto mais você convive com essa pessoa, você acaba adquirindo traços. É uma área até da psicanálise que é muito interessante. Que quanto mais tempo, por exemplo, a gente convive com os amigos, você acaba pegando jeitos, maneirismos. Exatamente. E eu acho muito interessante, porque poxa, você tem anos de convivência com tal pessoa. Aí você percebe que você começou a desenvolver gostos parecidíssimos, vocês são praticamente iguais, com você Melissa, irmãs. A gente faz realmente uma rotina que tem em aula. Eu e ele, já tava pegando uma Exatamente, é a tal da observação. A observação nos faz aprender. Nossa, embaixo. Eita, professor. Ô, gente, Não, eu não tem discussão aqui também, mas sempre quando eu viajo pra algum lugar, tipo assim, não é no Rio, é em outro lugar, eu fico pegando algumas diazinhas que o povo de fora fala, ou pais. Aí eu fico, sempre faço isso. Conversando assim, um amigo no WhatsApp, aí ele falou do gato, você tinha verdade, querido. Aí eu coloquei, eu achei maneiro, só que eu parei. Eu comecei Cara, me ajudou. a botar bicho. Quando eu tinha paciente na clínica baiana e falando, bicho, eu falo agora vice, eu falo com os pacientes, vou terminar aqui, vice. Nossa. A gente vê que a gente fica tão padronizado, né, nesse sentido que é só na escola que a gente aprende as coisas, mas a gente vê que cada momento nosso pode ser um momento de aprendizagem, né? Tanto no sentido da observação, por meio de filmes, por meio de músicas, por meio de desenvolvimento crítico, cognitivo. Então a gente vê que em cada momento a gente pode tirar de proveito, a gente só tem que saber utilizar bem, né? As redes sociais e a cultura pop é o nosso favor.
tudo influencia, por causa que uma leitura, qualquer leiturazinha influencia no seu senso crítico, né? Por favor, voltem a ler. Pelo amor de Deus. É importante, por causa que muitas pessoas hoje em dia falam merda, o problema não tem problema, realmente. Só que vocês têm que saber observar e pegar maneirismos bons, né? O desenvolvimento do senso crítico serve para isso. Então, a leitura é essencial, seja de qualquer coisa. Eu não consigo ler um livro. Vamos uma historinha em quadrinhos, negócio pequeno. Ou então ver os vídeos, aqueles vídeos que o pessoal faz, né? Falando sobre os livros, aquilo dali influencia muito a pessoa a acabar gostando do livro. É igual esse negócio, hoje em dia tem muito streaming, né? E tem um streaming tão. Desculpa falar, mas tão idiota, mas conteúdo assim tão idiota. Mas a gente vê que tem outros que dá pra tirar muito proveito. Eu acompanho um que ele fala muito sobre o que tem acontecido no mundo lá fora, né? Então a gente vê sobre as guerras que têm acontecido, a gente se mantém atualizado de casos que foram fechados, mas que estão sendo abertos hoje em dia. Então é assim, é saber utilizar bem tudo a nosso favor. E deixar um pouco essa besteirada de lado e tentar voltar à nossa vida normal. Exatamente. Eu acho que foi isso, né, galera? Não só como interpretou, podcast. Deixa lá, depois tem que cuidar. Tchau, gente. Tchau!